Eu piloto drones há muito tempo. Quer dizer, eu pilotei drones por muito tempo, porque quando eu vim para Portugal, eu abandonei essa atividade por motivos que eu já expliquei num vídeo, que eu vou deixar linkado aqui em cima. Mas eu sempre tive muito interesse em drones FPV, por causa do estilo tão diferente, né, de imagens que eles proporcionam. O negócio é que, normalmente, drone FPV é uma atividade de muito risco, porque é muito difícil de pilotar. Então, basicamente, todo novo piloto acaba eventualmente em algum momento destruindo o drone e tem que comprar outro, ou tem que reparar, trocar peça, soldar, e tanto o prejuízo quanto todo esse trabalho para fazer os reparos são duas coisas que eu não tinha muito interesse em me submeter. Isso acontece porque drones FPV são totalmente manuais. Enquanto nos drones normais, cinemáticos, que vocês provavelmente estão mais acostumados a ver, eles fazem praticamente tudo sozinhos. Se eu soltar o controle, por exemplo, eles imediatamente param no ar, porque eles estão se posicionando por GPS e por sensores que estão lendo o solo muitas vezes, e até brigam com o vento para se manter parados. Se tiver qualquer problema ou eles perderem contato com o controle, por exemplo, automaticamente eles vão voltar para o ponto de partida e pousar sozinhos. Enquanto que num drone FPV, se eu simplesmente soltar o controle, ele vai cair, porque o piloto precisa estar o tempo todo controlando o nível exato de potência que ele está enviando para as hélices com um dos sticks, e com outro stick a gente tem que equilibrar o drone nos dois eixos de forma a manter ele paradinho estável ou fazer com que ele se mova na direção que a gente quer, com a velocidade que a gente quer. Daí a facilidade, né, de derrubar um drone desse. Então, os custos e o trabalho que a gente acaba tendo, principalmente no início dessa atividade de drone FPV, são duas coisas para as quais eu não tenho a menor paciência. Mas é aí que entra a Beta FPV, que me mandou esse kit aqui pronto para voar. Eu já fiz o unboxing dele no Instagram, se você quiser ver com mais detalhes o que tem aqui na caixa. Mas enfim, esse kit aqui da Beta FPV acabou com praticamente tudo que me afastava de drones FPV. Eles me mandaram aqui o Beta FPV Aquila 16, que é esse dronezinho aqui minúsculo, pronto para voar. No caso desse aqui, só falta mesmo colocar a bateria. Vem também com o controle e os goggles, que são os óculos que eu vou usar para ver aqui em primeira pessoa, daí o nome FPV, First Person View, tudo que a câmera do drone estiver enxergando. Mas voar nessas coisinhas aqui é muito difícil. Mas é isso, chega de papo, bora pro primeiro voo de verdade. Pelo menos por enquanto eu não vou usar os óculos, vou tentar voar primeiro em linha de visão, para ver se eu tenho o mínimo de controle do drone, porque deve ser muito estranho a primeira vez voando realmente em FPV, então um passo de cada vez. Então vamos lá, hora da verdade. Ligando o drone. Vamos começar aqui com uma aceleração bem leve. Ele meio que está se mantendo parado mesmo, então... Beleza, vamos para o segundo voo agora. Voos em espaços fechados são muito difíceis mesmo, eu fiquei meio frustrado, então fui no parque, tentei fazer um voo lá ao ar livre para ver se fica mais parecido com a experiência do simulador, para ver se eu me saía um pouco melhor e tinha uma noção melhor de como estão as minhas habilidades na vida real. Eu consegui manter o drone no ar, e provavelmente não conseguiria se eu não tivesse usado o simulador antes, mas não demorou nem um pouco para eu cair. O lado bom foi que eu pude usar o Turtle Mode, que é uma função que permite que o drone se vire sozinho, caso ele caia de barriga para cima, e eu posso voltar a voar sem ter que me levantar e ir buscar o drone, procurar o drone no meio do gramado. Eu fiz um treino rápido de precisão também, tentei voar o drone bem na frente da câmera e consegui fazer isso suficiente para capturar um frame, editar e transformar numa foto para postar no Instagram. Pelo menos para isso esse treino valeu. Eu tenho muito para melhorar ainda, então o jeito é continuar treinando, né? Vamos fazer mais um voo indoor aqui ao vivo. Vou tentar ir até a sala e voltar. Bom, já consegui chegar na sala sem bater, nem cortar pedaços de nenhuma planta da Tainá, então já tive mais sorte do que ontem, mas ainda assim... Ui, caralho, vou bater em mim mesmo! Puta merda! Podia ser pior.
podia ser melhor também. E vocês devem ter reparado na baixíssima qualidade de imagem aqui do óculos, mas é isso, drones FPV usam transmissão analógica de vídeo para ter menos latência e mais segurança no voo, então a prioridade geralmente não é qualidade de imagem, é tempo de resposta para a gente conseguir pilotar e desviar das coisas, tanto que a maioria dos drones que estão sendo usados para ter uma filmagem cinemática profissional tem a câmera FPV que transmite para o óculos e geralmente uma outra câmera em cima, uma GoPro, por exemplo, que vai ser responsável pela captura de imagens de qualidade. Eu não sei se eu mencionei isso no começo do vídeo, mas vocês só me viram indo já pro parque, voar o drone em espaço aberto logo no primeiro dia, porque muito tempo antes de eu receber o drone, eu já estava treinando aqui no simulador. Esse aqui é o OneCrash, tem na Steam. Inclusive eu nem comprei esse simulador, quem me deu a senha dele foi o Nathan. Eu vou deixar o Instagram dele linkado aqui na descrição, que ele também cria conteúdo sobre fotografia e vídeo, coisa assim, e ele tem uns vídeos bem bacanas, ensina umas coisas bem interessantes. E agora eu já consigo voar relativamente bem aqui no modo acro, que é o modo totalmente manual, mas no começo não foi assim não, parece impossível no começo. Quando o drone chegou, eu tinha umas 10 horas de simulador, sendo talvez umas 5 horas no modo Angle, que é o modo em que o drone se estabiliza sozinho, e mais umas 4 ou 5 horas no modo acro, que é o modo totalmente manual. Se eu soltar o controle, o drone se desestabiliza totalmente e cai. Então, é muito importante treinar no simulador. E uma das coisas mais bacanas do simulador são essas corridas aqui, ó. Tá vendo esse drone vermelho? Sou eu na minha última volta. Então aqui eu tô disputando comigo mesmo, e o fato de eu ter um circuito definido para fazer também é muito mais útil do que só voar livremente, assim, sabe? Que eu tenho que seguir uma rota pré-definida, e isso ajuda bastante a realmente desenvolver os reflexos que a gente precisa para poder voar em espaços apertados, como esse canyon aqui, por exemplo, sem cair. Um dia isso vai se traduzir para habilidade na vida real que eu tô precisando. Dia 10 com o drone. E hoje é o dia que eu finalmente vou sair do modo lento, já no modo acro, que é um modo totalmente manual, mas vou passar para o modo médio e resolvi treinar aqui no meio desse monte de árvore, porque pelo menos eu tenho algum desafio, vou ter que desviar delas. Bora ver. Ainda não é o modo rápido, mas já estou saindo do modo lento para o modo médio, no modo acro, que é totalmente manual, então já vai ser desafio bastante. E é realmente bem mais rápido do que o modo lento que eu estava acostumado, mas não é tão difícil quanto eu esperava que ia ser. E é engraçado, eu tenho sentido em alguns voos um pouco de tontura, dependendo das manobras que eu faço, da velocidade com que eu mudo de direção. Então quem tem tendência a sentir tontura pode passar mal voando esse tipo de drone aqui. Então é uma coisa que eu acho que não é para todo mundo e exige um pouco de costume, um pouco de treino. E agora, por exemplo, eu tô totalmente perdido, eu não consigo me encontrar. Eu acho que eu tô vindo na minha direção. Ah, tá aqui a gente, então. Ah, beleza. Tá doido? Eu ia dizer que tá tudo sob controle, mas não tá. Tem algumas coisas sob controle. Dizer que tá tudo sob controle. Meu Deus! Desculpa! Como eu falei, não tá tudo sob controle. Agora acho que eu tô num ponto que não tem mais tanta novidade pra aprender. É mais uma questão mesmo de praticar os fundamentos e aumentar cada vez mais a dificuldade, e é isso que eu tô fazendo. Nos últimos dias eu tenho voado o máximo que eu posso, em lugares diferentes, em condições diferentes, tentando voar cada vez mais rápido. Já consigo fazer uns flips de vez em quando e outras gracinhas também. Continuo voando bastante dentro de casa, principalmente para praticar voos lentos e precisos. E voar devagar é muito mais difícil do que voar rápido. Tenho tentado voar cada vez mais em lugares com obstáculos. Inclusive, eu finalmente tive coragem de voar num lugar que não tem piso de grama. Era asfalto e paralelepípedo, então qualquer queda pode prejudicar o drone, mas eu já tinha a segurança de que eu não ia cair. E sobre os voos aqui dentro de casa, vocês podem reparar que eu estou usando sempre esse modo S,
que é o modo esporte, que me permite usar o drone nas velocidades máximas que ele consegue alcançar, só que o drone está sempre se estabilizando sozinho, o que facilita bastante o voo, é bem mais fácil voar assim. Mas no modo totalmente manual ou modo acro ainda é basicamente impossível voar em espaço pequeno assim, porque eu sou responsável por estabilizar o drone em todos os eixos e me preocupar com isso. E ainda voar dentro de espaços pequenos ainda é bem difícil. Mesmo depois de ligar o drone no computador e usar o software da Beta FPV para dar uma suavizada nos controles, ainda é quase impossível. Mas eu consigo ver minha evolução. A gente está no 17º dia de treinamento de drone FPV e tem muita coisa que eu consigo fazer tranquilamente hoje que parecia impossível pouco tempo atrás, principalmente levando em consideração que cada bateriazinha dessa aqui me permite uns 5, no máximo 6 minutos de voo, e eu uso tipo 2 baterias por dia para treinar. E quando eu paro para pensar que eu voo aí 12, no máximo 15 minutos por dia, e já faz mais de uma semana que eu nem toco no simulador, até que a evolução tá indo bem. Eu não sei quem me acompanha desde essa época, mas um pouco menos de 2 anos atrás, eu acho, eu fiz um vídeo explicando por que eu não voo drone aqui em Portugal. E resumindo, muita burocracia para pouco retorno financeiro. Ou pelo menos era assim que eu pensava. A parte do retorno financeiro, eu ainda continuo pensando assim. Não sei se ao longo do tempo a minha cabeça vai mudar, mas a burocracia não é tão ruim quanto parece. Pesquisando, vendo vídeos sobre pessoas que falam sobre isso, parece muito complicado, porque na teoria é mesmo. Mas na prática, as coisas acontecem um pouco mais tranquilamente do que parece. Apesar de ainda ser bem burocrático, tipo, dependendo de onde você for voar, você tem que pedir autorização para a AN, para a ANAC, sei lá, para algum aeroporto que você esteja próximo, polícia marítima se for voar em cima da água, é uma chatice. Mas a maioria dos voos a gente consegue autorização com mais tranquilidade. Teoricamente, a autorização só sai depois de 8 ou 9 dias, mas na prática dá para conseguir autorização mais rápida do que isso, até porque a maioria dos jobs aparece com menos do que 9 dias de antecedência, né? Quem é do audiovisual sabe. E eu queria saber se vocês têm interesse em um vídeo mostrando como foi a minha experiência e explicando na real como é pedir autorizações para voo e mostrando que não é tão complicado assim. Deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo sobre isso. Finalmente, dia 30 do meu processo aqui de aprendizado de FPV. Não foi fácil, mas agora eu pelo menos consigo fazer coisas assim. Enfim, acho que dá pra dizer que eu sei voar FPV, né? Agora, olha o que acontece quando eu aplico o que eu aprendi com o Aquila a um drone que tem capacidades cinemáticas de verdade. E essa foi a minha jornada de 30 dias para aprender a pilotar drones FPV usando o Beta FPV Aquila 16. Muito obrigado, Beta FPV, por ter apoiado esse vídeo, mandando aqui para mim o kit do Aquila 16. Foi realmente muito bacana aprender a voar com ele. Eu estou preparando também um review completo aqui do drone, do kit completo. Vai ao ar semana que vem. Se você está assistindo esse vídeo aqui no futuro e o review já está no ar, eu vou deixar um link aqui em cima para vocês assistirem. E vou deixar também na descrição o link caso vocês queiram dar uma olhadinha, saber um pouco mais sobre o Aquila e talvez comprar um para vocês. Vai ser um link de afiliado, então vocês não vão estar pagando nada a mais por isso, mas comprando através do meu link, vocês ajudam aqui o canal, apoiam o meu trabalho aqui na internet
e me ajudam muito no meu objetivo de me dedicar cada vez mais ao YouTube e trazer para vocês cada vez mais conteúdo, cada vez mais qualidade, mais frequência e sempre de graça. E agora que eu sou oficialmente um piloto de drone de novo, e agora um piloto de drone FPV, vai ter muito mais conteúdo sobre isso aqui no canal. Tem um outro drone da Beta FPV vindo da minha direção, vai ter vídeo sobre ele também. Então, com licença, porque eu vou voar mais um pouquinho, porque, cara, você não tem noção de como isso é viciante. Vamos lá? Falou!